E aí, pessoal? Cultura Sem Rolo entrando no ar com esse microfone Shure maravilhoso que eu tenho que falar longe, senão minha voz sai toda cagada. Vocês estão bem? Nós estamos bem. Mais um programa inédito pra vocês. Agora, sempre, toda segunda, às 20 horas. E olha só, vocês já deram um like aí? Já curtiram? Já se inscreveram nesse canal? Já encontraram a gente lá no Instagram, no @Cultura Sem Rolo? Lembrando sempre que as entrevistas ficam em áudio lá no Spotify e no Deezer. E hoje, abrindo esse mêsão de março, estou recebendo ninguém mais, ninguém menos que, em todas as câmeras, todas as 15 câmeras, Bieto! Olá, A gente bem? queria mais! E aí? E aí, como vai? Caramba, o Bieto é meu amigo de Instagram. Somos. E aí, Não é tudo verdade? certo? É. Caramba, olha, eu sou muito apreciador da sua arte. Tentei comprar uma obra sua no leilão. Gente, impossível. A gente vai falar desse leilão Tá. aqui, vai explicar pra galera como funciona, mas achei muito inovador. Pô, que legal. Pô, Fico feliz. um leilão, tipo, digital, assim. É, Inovador. Muito massa. que legal. E me conta assim, como que começou esse rolê com a arte? Como era, assim? Você foi uma criança que grafitava, desenhava? Eu desenhei, sempre desenhei, gostei de desenhar. E em algum momento, assim, eu quis desenhar uma parede. Desenhei a parede do meu quarto com giz de cera. Fiz um desenho grande, assim, foi bem legal. E aí na escola eu tive acesso com grafite. Uma oficina de grafite, assim, estudava numa escola católica. E aí teve esse espaço uma vez e por essa movimentação com essa oficina, encontrei uns amigos que já pichavam. E aí a gente conversou de pintar na rua e aí comecei a pensar nos meus desenhos assim mais de uma forma mais com uma expressão mais minha, assim, Aham. procurando essa investigação com grafite já foi me provocando uma questão mais particular. E nesse período, você sente que a sua arte passou, assim, por um amadurecimento? Nossa, eu sinto super. Até uma identidade? Muito. É. É. Como isso é assim, na cabeça do artista? Por exemplo, eu não sou um artista que pinta, né? A minha arte é mais criativa, assim. Eu sou ator, comecei ator, depois fui produtor, produzi dança, tal. Legal. Teatro, cenografia, essas É coisas. muito E a demais, arquitetura é um mundo de criatividade, porque criar casas e ambientes para as pessoas é como criar cenários, né? Muito, As pessoas né? só moram no cenário, é uma coisa muito é. louca. E eu percebo que eu tive que buscar nesse processo construtivo dessa identidade de artista uma Sim. marca. Então hoje, quando é um ambiente meu, com certeza vão ter coisas garimpadas, coisas de segunda mão, coisas que foram recriadas, uma coisa assim. Como é para um artista nesse movimento de desenho? Eu desenhava coisas assim que me interessavam na adolescência. Então tinha a ver com os desenhos que eu via, coisas assim. E no universo do grafite já vem uma provocação de você criar o estilo, suas letras, seu jeito de fazer. Uhum. Então, já imediatamente eu fiquei investigando isso. E fui percebendo que, tentando desenvolver alguma coisa que fosse particular, eu estava me utilizando ali ainda de letra, de boneco, que é uma história relacionada ao grafite. E aí eu tenho uma tia que dava aula de pintura, fui numa aula com ela, perguntei algumas coisas, ela me deu umas dicas, assim, comecei a pintar em tela, com tinta acrílica. Uhum. E aí, cara, eu tive a oportunidade de conhecer o musical do Oswaldo Montenegro, ali no Dias Gomes, Uhum. e fiquei encantado com aquela relação de luz, de essa surpresa do cenário, de como a música, junto com a iluminação, criava outra atmosfera. Isso me interessou demais, me encantou muito. E aí um primo que estava investigando, é ator agora, mas no momento ele estava iniciando, eu falei do teatro, ele fez o curso e me chamou, cara, abriu a inscrição, vem pra cá, faz também. Aí fui. E aí me relacionei com o palco, com as danças, com as coreografias, e muito legal tudo isso, o Deto, o Candé. E na abertura era a Dança dos Signos, a peça. E aí eu falei com o Deto, pô, tem um quadro pra cada signo. Eu vou chegar onde
Não, E a- vai, e aí explica ele- porque é legal isso, é legal... E aí eu falei, cara, não rola na abertura a gente fazer na exposição, fazer uma exposição? E ele, pô, traz um quadro tal pra eu ver. Aí fui pra casa, pintei, eu não tinha nenhum. E pintei um do signo dele. E a peça era toda da coreografia, cada coreografia de uma música que o Oswaldo tinha feito pro signo. Então tinha vários símbolos e momentos de cor, de intensidade que me ajudou a criar cada quadro. E isso foi incrível, assim, porque eu tava fazendo o Casper Libero. Na época, Casper era filantrópica, era 270. Eu fazia um estágio que eu ganhava 275. Uhum. E eu consegui vender uns quadros ali. Vendi, sei lá, 10 quadros a R$ 80. E aí, cara, paguei uns meses de faculdade e falei, acho que dá pra ir por aqui. Você E já aí- tinha o quê de empreender com a sua arte, né? É, porque eu percebi, assim, eu trabalhava pra pagar a faculdade. Aham. E queria continuar pintando. Isso era é um momento ali que você fica, E o você que eu vou fazer? consegue lembrar, assim, como que deu na sua telha que era R$ 80 aquele quadro? Que o valor pra Era o- oferecer era R$ 80. Foi os custos, assim, quanto que eu pagava na tela, quanto que eu gastei de tinta, quanto que eu precisava pra não ter que trabalhar e continuar pintando, por exemplo, que era a Uhum. grande questão. E aí, acabou a peça, e não tinha onde eu vender. Eu não tinha me programado pra isso. E aí eu vim aqui pra Paulista vender na feirinha de domingo, procurar documentação não dava, eu vim ali, ainda era o Banco de Boston. Uhum. E aí, cara, foi incrível, porque aí eu encontrei artistas que estavam ali, ficamos amigos, o Tio Querua, o Miguel Anselmo, o Paulo Pires. E, cara, o Mota, eu tive muito bons encontros de pessoas que estudavam arte, que tinham uma história interessante. E aí a gente foi tendo várias trocas, assim. E nessa, investigando o que eu tava pintando, o que eu ia levar pra rua, Aham. o que me interessava. E aí isso foi trazendo uma relação minha comigo, com minhas histórias, o que eu queria contar ali. Uhum. Nesse primeiro momento eu pintava umas festas folclóricas, eu pintava as histórias que meu avô me contava, meu avô paraibano, com umas histórias muito legais assim. Eu pintei algumas histórias dessas e aí comecei a pesquisar umas festas folclóricas, o porquê, como nasceu, como que aconteceu. E acabava pintando e levando para Paulista e isso super dava certo. Um monte de turista. Uhum. E A aí brasilidade na tela, de alguma total, forma, né? Aí conheci o seu João Cândido. O seu João Cândido me convidou para participar de uma exposição em homenagem à família dele, ali na Pinacoteca 2. Na época, a exposição chamou São Paulo de Raízes Negras de São Paulo. E aí foi muito legal, que daí a curadora escolheu algumas telas minhas, e aí eu expus e comecei a entrar em contato com outro grupo de artistas, e fui criando, sei lá, peso pro que eu investigava. Foi sendo cada vez uma descoberta, assim. E nessas transições de uma coisa para outra, o que eu pintava, o que eu queria pintar, se era eu e meus amigos, se era minha família, se era uma festa, eu fui entendendo que a minha grande curiosidade era pela questão dos movimentos, dos corpos, da passagem de tempo, ou se eu conseguia mostrar uma velocidade no gesto. Porque isso é muito característico na sua obra hoje. A gente olha a obra e a gente... É nítido o movimento, né? O movimento E é interessante vir de uma coisa de festa, né? De pensar numa festa, porque ele tem um movimento de uma... Em algum lugar de camadas de roupa que movem, né? Também. Sim. O O registro da Aham. festa, até me arrepiei pensando nisso. O registro da festa e desse movimento dançante Aham. tá ali, Sim. né? Na obra, por mais que ela tenha saído dessa figura quase fotográfica, né, de um desenho de um evento acontecendo para uma coisa mais abstrata, Sim. que foi uma... que ela parece camadas, assim, né? E aí, como que você chegou nisso? Aí você foi experimentando, é movimento, é o movimento que me chama, é o movimento que me chama. A forma da gota sempre foi uma questão interessante para mim.
a gota escorrendo no carro ou no box, na parede do banho, assim. Olhando agora, né? A partir de responder algumas vezes, algumas perguntas, assim, eu percebo que isso sempre chamou muito a minha atenção. Uhum. E por muitos tempos eu ficava observando isso. E gostava de desenhar essa forma, essa ideia de estar correndo ou não, qual que estava mais rápido. Isso era uma coisa interessante para mim. Mas nessa investigação que eu contei, a abstração não era uma possibilidade. Sabe, eu colocava essa forma em função de alguma historinha, assim. Ou era a folha da árvore, ou era a gota da chuva, ou eu inventava um bicho para aparecer e fazer... para justificar... Tava ali. Ou era o chão que os personagens... Sabe, sempre tinha uma função física, lógica, para um cenário que ia contar uma outra história. Você acha que ali, naquele momento, talvez a sua arte e o seu pensar artístico, ele ainda tinha uma predominância mais racional? Total. Do que é preciso enxergar numa do que tela? Eu achava que eu queria. E é muito louco essa investigação, porque a gente se identificar como artista, penso agora, né, que por essência é uma investigação da diferença que eu sou. Sim, o que eu afirmo como diferença minha, o né? seu indivíduo, né? Único. E o quanto que nos primeiros momentos a gente ainda agora, talvez, mas é mais evidente os grupos que eu queria participar e pertencer. Então, mesmo era variando para entrar em algum grupo, assim. E a partir dessa investigação com o Paulo foi um cara muito importante para mim. É um cara que estudou muita arte e tem muito repertório de exemplo, de história, assim. Então, foi muito legal. Uma vez, a gente tava no ateliê pintando e eu tentando fazer uma pintura, assim. Eu lembro dele falar pra mim, presta atenção. Aqui é uma tela e o pincel. Não é um spray, não é uma caneta. Você não tem que fazer uma ilustração aqui. Aqui é outra relação. É a tinta, o pincel e a tela. Sente a textura, como desliza. E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, tá bom, Paulo, beleza. Tipo, pinta igual, ou com o rolinho ou com o pincel. Eu quero preencher esse espaço de cor e pronto. Quero criar aqui isso. E aí, tempos depois, eu fui entendendo o que ele estava falando sobre... Cara, cada lugar, cada expressão tem a ver... E cada dimensão, né, também. E quando eu entendi isso... Eu liguei pra ele e falei, uau! Igual o coletivo que eu participo, o coletivo Urubus. E, cara, a gente fez coisas incríveis na vida, assim. E que sempre foram muito... Sempre me tiraram da zona de conforto. Total, assim. Pra eu participar a primeira vez, era os corpos pintados. Então, pra eu participar a primeira vez, eu tive que ser pintado... pelo Deni, grande Deni, e foi uma experiência incrível, assim, porque a gente tinha que ficar sem roupa, era uma apresentação pela USP, depois a gente ia ali na CEAGESP, 8 horas da manhã, e fazer a performance. Mas isso foi sequência ou vocês tiveram essa experiência de ser pintados várias vezes? Depois eu passei a pintá-las, mas para eu poder... Assim, a primeira vez eu fui pintado para entender. Sim. Para entender qual era o lance. E assim, é um grupo que investiga zona autônoma, a criação imediata ali, a relação de fato com as pessoas na cidade. E tudo, no começo, eu ficava procurando muito o porquê. Nossa, mas por quê? Por quê? Qual é o sentido e tal? E de uns anos pra cá, eu entrei em contato com filosofia nômade, um cara muito legal que chama Luiz Fulgante, e investigando ali nessa linha filosófica, vem Spinoza, Nietzsche. E, cara, eu tive um entendimento, assim, que eu liguei pra Carol e falei, cara, nossa, eu tô encantado aqui com o pensamento,
E o que a gente tava fazendo naquela época é totalmente alinhado com isso. Ela falou, poxa, mano, demorou uns 15 anos pra você perceber. Assim, porque é muito louco como as camadas de entendimento Uhum. tem um um tempo, tempo né? de... É um você tempo entende, mas de você parece que compreensão, entende mais e com mais potência e com mais ramificação de conexão com aquela ideia, que pra mim, no primeiro momento, voltando, tinha a ver com o meu conforto ou não, com meu preconceito, o meu juízo de valor sobre. E depois, olhando pra isso com a cabeça agora, assim, eu penso, nossa, olha o que a gente fez, que legal. E eu não tava Uhum. nem atento a tudo isso. E quantas coisas a gente Acontecia mesmo fez. sem ter essa atenção, né? Era No um meu processo caso, né? subconsciente que de alguma forma fazia reproduzir aquelas coisas que hoje você tem consciência e fala, nossa, isso Incrível, engraçado, porque isso se conectava com aquilo, e né? porque cada vez mais eu tenho entendido essa questão de quanto que é potente o campo filosófico da arte, a questão do pensamento, e o quanto que isso é importante, de fato, pro que a gente faz. Por muitas vezes a gente faz sem essa consciência toda. Uhum. Nesse ponto que acho que eu tô... você faz, assim, você gosta das pessoas, você faz, você participa, você entende qual que é, você consegue sentir e agir, e é ressonante ao que tá acontecendo. E aí Tem quando muito você isso volta do pra casa... deixa ser, né? É, Deixa ser, deixa fazer, deixa acontecer, né? E vamos ver no que vai dar. É quase que isso, né? Assim, não total. existe... Porque é essa redução do racional mesmo, né? Porque se você racionaliza tudo, você não deixa nada acontecer. Você vai falar, não, peraí, mas como vai Você vai ser? Qual é o encaixando... passo a passo, né? é. Você faz todo o processo ser racional e você limita... Que eu sempre acho que a gente limita a criatividade quando a gente tem um Total, processo cara. muito racional, né? O Silvio faz umas colagens de sobreposição de coisas, ele corta coisas da revista e tal. E foi muito engraçado, que uma vez ele tava fazendo e eu falei assim, ele falou, não consigo mais fazer nada, jogou tudo assim. É. Falei, para de pensar o que vai fazer, Aham. só vai colando, só vai encontrando, encontrei essa flor, eu quero... Aham. não sei, eu olhei essa flor, lembrei da Frida. Será que eu tenho uma imagem da Frida? E coloca, a Frida num sofrimento, uma coisa, mete um band-aid na cara, uma planta e vai. E vai. E aquilo vai, né? E a sua cabeça vai... Aham. Quando você olha depois o resultado, você fala, nossa, tem tanto de mim ali, né? Sim. Tá falando tanto de mim naquilo, e que se eu tivesse racionalizado para falar de mim, Sim. não teria saído nada daquilo. Não, e talvez não com tantos elementos. E nem tão visceral e tão Sim. vivo, né? Sairia uma coisa engessada, talvez que ninguém nem apreciasse. Aham. Que é falar assim, legal, dialoga com você, mas não dialoga com mais Com ninguém. mais ninguém, de fato. Porque ficou uma arte de você com você mesmo, assim, né? Eu penso que talvez tenha a ver com um pensamento intuitivo, alguma coisa nesse campo, né? Da fluidez mesmo, né? Sim, acho que sim. E como foi? Aí, à medida que você foi avançando, é interessante porque você começou com o que é o mais difícil para o artista, eu acho sempre, que é precificar suas artes, suas obras. Eu acho que isso é difícil para todo mundo que tá na arte, né? Quando alguém fala assim, vamos fazer um comercial, e aí você não tem uma agência que te representa nem nada. Qual é o meu valor para este comercial? Como eu chego, né, no valor, essa campanha? Por que uma pessoa ganha R$500 para ser o ator de uma campanha, e se fosse com uma celebridade, sei lá, uma Sabrina Sato da vida, a mesma campanha era 50 mil? Total. E que loucura isso, pensar Muito isso. difícil. E como você pensa isso quando você não é uma Sabrina Sato que tá lá já no auge, Exato. mas teve que desenhar essa escada, né? Aham. E o mais legal é que você já começou pensando, não, minha obra tem que ter um valor para eu vender, ela precisa cobrir os custos, né? Então isso é legal até de falar pra galera, que às vezes a pessoa tem a criatividade, a galera em volta fala, pô, você manda bem e tal, por que você não investe e faz acontecer? E aí a gente tem um lugar que é tão incrível, tão democrático, que é a Paulista, né? Que você pode expor e vir aqui no domingo e você ser mais uma pessoa que tá ali também vendendo, quem sabe, não é? E você se preocupou com isso de cara. E aí, como você viu que a coisa foi ganhando corpo e você pensando, gente, isso aqui é uma questão dos conhecimentos, o que vai aglutinando de fato, né? No primeiro momento eu pensava com o conhecimento que eu tinha, fazendo relação com o salário
O com custo. quantas horas eu trabalhava para conseguir aquele dinheiro. Uhum. E pensei em algum momento, se eu trabalhasse meio período e conseguisse fazer o dinheiro para pagar minha faculdade, por exemplo, já era melhor do que o que eu tinha naquele momento, por exemplo, Uhum. né? Sim. Então, Usou estratégia. E aí eu pensei isso. Ali na exposição ali do teatro que eu contei, Uhum. tinha mesmo um custo de quanto eu conseguia comprar as telas ali na Marquês de Lages, acho que é isso, né? É Marquês de Tu? Eu sou Marquês de péssimo, Tu, nem acho que é me ali no centro pergunte. que a gente compra as telas. Eu vou de Waze e volto de Waze. Já tô... E fiz essa relação. Quando eu fui pra Paulista, eu sem saber, de fato, saca? Tipo, Uhum. quanto que custa? E aí você passa olhando pra ter uma noção de quantas pessoas cobram. Aí eu Uhum. já pensei, olha, tenho uma ideia. Aí eu fiz alguns quadros, cara, e eu tenho bons encontros na vida. E aí teve um senhor, ele se apresentou como Seu Romano, e ele comprou um quadro, e era uma roda de samba que eu tinha feito, bem grande, e aí ele... Tinha um cara que vendia uns quadros, o Marco, ele pintava uns índios gigantes, não sei se você transitava por aqui há uns anos, alguns bons anos atrás, ele colocava Eu ali bem na tava lá pela esquina... região de Santos, Praia Tá. Grande, Ele pintava uns quadros Esquelá. bem grandes, assim, 2x2, assim, fazia o rosto de uns índios lindos, assim. Então, era bem legal ver o trabalho desse cara. E aí, esse romano passou e falou pra mim, eu queria comprar esse quadro, quanto que é, tal, foi R$200. Ele falou, não, eu pago 120. Eu falei, não, pô, romano, não, cara, não sabe, não, romano. Eu falei, Uhum. não, senhor, não sei o que, é R$200. Ele falou, não, eu pago 120. Eu falei, não, mas não, né? Aí ele sacou um bolo de dinheiro do bolso, tirou R$120, ou 150, acho que foi 150, e pôs na minha mão e falou assim, ó, eu vou ali pagar os quadros do Marcos, desse artista, que eu sempre compro, e quando eu voltar, você me devolve ou o dinheiro, ou você deixa eu levar o quadro. Aí eu fiquei pensando, caramba, que situação, né? E ele foi embora. E aí, conversando com os amigos do Querua, falei, Querua. Ele falou, cara, ó, dinheiro você não sabe fazer, mas quadro você sabe pintar. Então, eu pensei, ó, bom, vou ficar com essa, né? É. Aí fiquei com essa informação. Aí quando ele voltou, eu falei, pô, o senhor vai pagar 270? Ele falou, não, eu vou levar por 150, mas eu volto para comprar outros. Eu falei, pô, legal, tá bom. Aí vendi. Aí na semana seguinte ele voltou e encomendou sei lá, 1/3 do tamanho daquele que ele tinha comprado. Uhum. E aí eu cobrei 270. E aí ele me pagou. E aí uma vez ele me chamou pra pintar uma parede num apartamento ali no Copan. E aí a gente conversou. E ele era um cara que viajava o mundo, tinha umas coleções assim. E nesse dia ele me explicou como é que era a negociação lá na casa que ele tinha ali na ilha do Chipre. E como que o povo gostava da negociação e quanto que era ofensivo, por exemplo, uma negociação igual a minha e a dele, onde ele falou uma vez só e eu já aceitei, sabe? Uhum. Pô, tem coisa lá que eu tô negociando há 3 meses e o povo gosta dessa ideia da negociação. É importante para eles. Eu falei, poxa, entendi. E aí fui começando a dar um pouco mais de importância para essa questão, que para mim ainda é desconfortável, como você Sempre descreveu. Eu acho que Porque pra todo artista. Eu acho que. é que é difícil você não fazer, desculpa, Ti, mas é difícil não no meu caso, não fazer uma relação com outros trabalhadores. É a grande questão para mim. Um dos melhores parâmetros, E né? como que eu não Você- consigo fazer? Por exemplo, eu vou pintar em algum lugar, a pessoa pergunta, Bieto, não dá para você fazer por tanto? Aí quanto é esse tanto? É, sei lá, R$2.000. Eu penso, cara, tem gente que não ganha isso no mês. Lógico que dá para eu fazer. Uhum. Mas não dá para eu fazer, porque são outras questões Exatamente. envolvidas. Começam Então a é um envolver lugar outras questões. Né? que eu, como fiz publicidade, eu tinha uma noção sobre isso. Mas é uma noção que para aplicar no seu dia, para você mesmo, é uma questão que é sempre difícil. Sim, É. sim. E aí me fala das dimensões das telas. Porque hoje você pinta até
fachadas, coisas gigantescas, assim. E como você foi escalando isso? Você sabe que lá no Museu de Arte Moderna, lá no MAN, dentro do Ibirapuera, tem uma exposição que é do Iannelli, dos 100 anos de Iannelli, o centenário de Iannelli, o Artista Essencial, chama a exposição. E eu, passando na exposição, eu comecei a ver os quadros foram tomando tamanhos. E tem uma tela azul, que são duas telas unidas, assim, tipo, que fazem uma fachada, assim, de um escritório, uma janela de vidro de fora a fora, assim. Eu falei, caramba, né? Que loucura, né? Que um artista vai pintando assim, daqui a pouco assim, daqui a pouco assim, daqui a pouco parece que aquilo vai fervendo, assim, que a tela tem que aumentar, tem que ficar gigante. Eu sempre gostei de trabalho grande. Sempre me impressionei quando eu parava em mural, assim, os dos gêmeos, assim, uau! Cara, quando eu tiver uma parede dessa, eu vou arrebentar, assim. Essa é a primeira vez que eu pensei, também os caras têm tinta pra caramba, e olha o tamanho dessa parede. Aí quando eu tive uma parede grande e um monte de tinta, eu pensei, ixi, o que faz agora, né? Porque eu reproduzo... Tem uma questão de escala, né? Eu reproduzo a mesma coisa que eu faria pequeno, grande, ou eu faço outra coisa por ser grande? Tem muito espaço para contar uma história. O caminho pode ser maior, eu posso fazer a peça maior, na minha vontade, assim, tem a ver mesmo com cada vez mais a sensação. Eu tenho vontade de saber o que é a sensação de uma massa grande, sabe, eu sentindo de gotas. Isso. Você chama de gotas aquela forma? Sim. Porque parecem gotas, horas parecem penas, horas parecem camadas de tecido sobrepostas, assim. Que legal. Enfim, tem vários tipos, parecem... Nossa, parece tanta coisa, parece... Eu fico pensando que... Muita materialidade, assim, quando a gente olha. Eu gosto dessa sensação de poder, por vezes, ser mais sólido, por vezes ser mais aerado, assim, parecer uma planta, ou parecer o vento, um cabelo... um cabelo, sim, ou pensamento. Eu gosto de variar. E como é essa relação com a cidade, né? Hoje existe um movimento em São Paulo de fachadas de prédios que estão sendo cada vez mais preenchidas com arte, né? Como isso se dá? O artista... Existe um movimento em São Paulo para isso acontecer? Os artistas se credenciam em algum lugar, os prédios se oferecem em algum lugar e as pessoas... Como essa conexão se dá? Ou é um por um? Eu penso que tem... O celular tocou. Desculpa. Não, pode atender. Brincadeira. Mas isso aqui é um papo. Se o telefone tocar, tocou. Não tem problema. Eu penso que são... Dá pra cortar? Pode cortar. Pô, perdão. Não, corta. Eu, por mim, não corto nada. Eu não corto nem esse momento que eu tô falando com você, Rafa. Você quer cortar o quê, Rafa? Beijo pro público. Beijo pro público. Tá bom. Mas me fala, essa relação com a cidade... Eu penso que foram alguns festivais que tiveram, alguns eventos que tem essa relação. E eles próprios capturaram essas convida artistas, assim, daí faz esse movimento de autorização. Eu pintei um com o Celinho, a gente pintou 4 prédios ali na Zakinak, e aí foi uma movimentação nossa, com uma loja que queria fazer uma reforma, e aí a gente conversou, e aí eu ofereci o trabalho, eles ofereceram a parede, financiaram as tintas e o material, a plataforma, e aí a gente, em geral, pelo que eu entendi, é um movimento interessante, pra gente é sempre interessante, né? É uma escala muito legal de ver, de fazer. Sim, e embeleza tanto a cidade, né? E dá um impacto, né, considerável pra quem transita, né? Sim, eu acho muito bacana. Eu tava até comentando sobre um lugar agora que abriu, que é o France Café ali da Benedito. Da Praça Benedito Calixto, né? Reformou, era um France Café tímido e agora é um France Café gigante. Uau, é muito legal. Né? Mega. E tem uma pintura do Bieto na fachada, assim, contemplando toda a vista linda ali da praça. E quando tem um entardecer, assim, o sol bate... Fica lindo, né? Nossa, fica muito Fica bonito. lindo. Dá um efeito daquelas franjas,
Que legal. movimentando, andando assim, e às vezes você tá... Eu lembro, é engraçado, eu falo disso, sabe aquelas coisas que tem no carnaval, no Pelourinho, aquelas fitas que balançam assim? Super. Quando a gente olha, parece que eu lembro sempre disso, eu lembro sempre desses movimentos das coisas que que tem legal. no carnaval. Que legal, fico Eu feliz. acho muito bonito, e é criativo, né? Mexe com a nossa imaginação, Eu assim. tenho muita vontade, eu fico feliz com essa sensação que te traz, porque mais por dentro, assim, da minha vontade tem a ver com esse compartilhar uma sensação de alegria mesmo, manja? É a coisa que mais me interessa desde sempre, né? Se a gente vai agir em composição, eu fico pensando nisso, né? O meu trabalho acontece quando você encontra ele. Se a gente vai mais profundo nessa ideia do que me interessa da arte, e esse encontro eu gostaria de proporcionar alegria, de fato, saca? De tipo... Pra mim dá essa vibe, essa brisa. Que legal, fico feliz mesmo. Eu acho que eu quero começar até a perguntar pra algumas pessoas, vou perguntar no Instagram. Pergunta. Vou perguntar no Instagram do Cultura Sem Rolo, pra pessoa descrever na caixinha ali, qual a sensação quando ela vê algumas imagens. Eu vou fazer Que legal. Post com várias imagens que eu vou extrair e vou falar qual é a sensação que provoca, né? Você passou por 5, 6 stories com as imagens das obras do Bieto. Qual é a sensação? Consegue legal. me descrever? Me descreve em uma frase, em poucas palavras, e eu compartilho isso com você, pra gente ver o que a galera sente. Vai ser muito bom pra mim. Muito massa. E teve um período em São Paulo, recentemente, nem faz tanto tempo, que foi quando o governador na época era o João Dória, e ele resolveu encher de planta aquela parte ali da 23 de maio, né? E, de fato, parte das obras que os artistas tinham deixado ali tinham sido... tinham tido intervenções de outras pessoas, tiveram pichações, e é uma relação que as pessoas ainda não sabem dizer sobre a pichação, a arte urbana, e fica uma confusão se as letras que as pessoas assinam também é uma arte urbana ou não, é um mix de diálogo, mas o que eu queria perguntar para você é sobre essa manutenção das obras, porque aí acontece que cede a parede, ou existe um acordo do proprietário ou de alguma empresa, o artista vai lá, faz a obra. As questões climáticas, como sol, chuva e tudo mais, acabam deteriorando parte da obra. Vamos atender esse telefone. Vai que é importante. Vai que é uma obra a ser vendida. É meu alarme. Você quer acordar, Bieta, agora? Bora dessa. E aí, é triste quando a gente olha as obras. Eu já vi vários painéis dos Gêmeos que tem vários bonecos sem cabeça, sem um pedaço. Ou alguém foi lá e rasurou em cima, sabe? Eu me sinto como quando eu tinha meus cadernos de desenho e alguém... Sim. Fala assim, nossa, gente, como a pessoa teve essa liberdade, né? De vir em cima de uma obra e estragar a obra, né? Achar que a marca dela tá acima da marca da pessoa que fez, colocou ali, com um acordo, com um combinado, sabe? E como a gente consegue prever isso, a manutenção dessas obras? Hoje, quando você faz as suas instalações, existe um tipo de resina, de material que faz isso reduzir, por exemplo? Existe. O tempo assim, da obra tem bastante a ver com a qualidade também da superfície, né? Se tá uma parede legal, assim, ela dura um tempão. Essa manutenção, às vezes, alguns trabalhos muito grandes são difíceis mesmo, porque geralmente o artista já contou aquela história, e aí pra ele voltar lá pra refazer... Às vezes ele nem tá aqui. E ele quer fazer outras histórias, e aquela já foi. Sobre a pichação, ou essa... No movimento de fato, para quem faz parte mesmo, isso já quase não acontece, saca? De um pichador ou um grafiteiro atropelar um picho. Existe uma relação de respeito. que
perdura desde sempre, assim. Uhum. O que acontece mesmo é coisa particular, de uma... A gente sabe quais são os movimentos que você deve fazer ou não. E aí, quando você determina, de repente, para um evento, para alguma coisa, você apaga um picho de alguém, e essa pessoa vê que você apagou por conta de um evento, por exemplo, chance de ele não gostar e querer pichar por cima do que você fez, sabe? Uhum. Mas é difícil acontecer de tudo funcionando como tem, eu ter ocupado o espaço, alguém vir e pichar por cima só porque, em geral, isso tem uma relação particular mesmo, de alguma coisa particular entre aquelas pessoas que estão com algum problema entre elas, E sabe? o grafite veio ganhando espaço, né, ao longo dos anos. Essa arte urbana Sim. da manifestação artística veio ganhando espaço, veio ganhando força, né, ao longo dos anos. Eu lembro que na minha época de colégio, assim, nossa, você tinha em todas as portas de banheiro, Tudo riscado. que era colégio estadual, né, o Objetivo. Depois fui estudar no Objetivo, um beijo pra galera do Objetivo de Praia Grande, dona Ana, querida, que era coordenadora de lá. Aí já era outra coisa, né, as portas eram assim, né, só falar amém, que a coisa pega, a expulsão, não sei o que lá, tem câmera pra todo lado, acho que não tinha câmera no banheiro, mas tem câmera pra todo lado que acaba intimidando. Mas no colégio público... tudo riscado. Tinha até recados, um recado pros outros lá, cada um dava o seu recado atrás. E eu lembro disso ser também uma coisa criativa, assim. Eu acho que faltava espaço no colégio, porque eu acho que é um momento que o jovem, a criança, o adolescente, tá com tanta coisa pra dizer, ele tá aprendendo a se expressar, colocar aquilo pra fora. Muito. Poxa, podia ter uns painéis, né, no colégio pra isso. Pra isso. Umas chapas, ó, gente, se expressem. Sim. Se expressem hoje ou amanhã ou quando vocês quiserem. Esse lugar é para expressão artística, para colocar para fora. E aí quem quiser escrever declaração, quem quiser mandar o outro para aquele lugar, eu faz. penso que isso acaba acontecendo nas carteiras, né? Vai para as carteiras ou vai para as portas das cabines do banheiro, né? Para a porta do próprio banheiro, que atrás nem se livrava a coitada da porta também, passava por isso. E eu percebi que ao longo dos anos o respeito pelo grafite também foi ganhando espaço, né? Eu acho que começou um movimento dos próprios artistas e que se sustentam com a arte do grafite, né? De falar, gente, peraí, isso é uma profissão, isso tem gente ganhando dinheiro, tem gente levando muito a sério, não é isso. Calma. E aí passou a ter um outro olhar sobre o seu celular, tá tocando de novo? Não. Agora é um avião. E acho que passou a ter um novo olhar sobre isso, sabe? Sobre a arte e sobre o grafite. Outro assunto polêmico foi o fato o Beco do Batman, que rolou um movimento lá. Eu não me lembro bem a história, talvez você que estava mais por dentro possa me dizer. Mas eu lembro que pintaram tudo de preto uma época. Foi Pelo que eu entendi, aconteceu... o nego foi assassinado. Tá. E aí, por uma movimentação ali... De todos os artistas. Do pessoal que tá ali desde o início, que cuida ali do beco, que tem essa relação com o beco. Acho que foi um movimento de luto, de protesto, dessa história. Eu não faço parte desses artistas que cuidam dali, mas eu vi depois de pintado e a movimentação toda que aconteceu. Foi impactante, né? Muito impactante, gerou mídia, assim, as pessoas pararam pra falar sobre o tema e além de tudo, por envolver um assassinato, né? Que eu acho que é o que tornou a coisa ainda maior. Super, né, cara? Né? Foi muito necessário, eu achei, os artistas se envolverem nisso. Total. Hoje, os grafiteiros de São Paulo, os artistas que estão nesse segmento, você acha que é um segmento unido? A galera se ajuda, se dialoga sobre isso? Pode olhar seu celular. Eu tô desligando. Pode olhar. Cara... eu olho meu celular. Não, mas agora foi. Ninguém. Esse é um assunto, eu tava conversando agora mesmo com o Todd, antes de vir pra cá, porque se a gente for observar, talvez, como uma grande coisa só,
quem vai falar, não é unido, né? Mas se você pensa que como que cada pessoa surge nesse universo e como eles vão se agregando aos que são do time deles, do bairro, do entorno, assim, tem coisas muito sólidas e fortes, assim, que, por exemplo, o Tinho, o Walter Nomura, é um artista da primeira geração do grafite e para nós, né, desse grafite relacionado ao hip hop e que até hoje, assim, faz o quê? 10, 11 anos ou mais que ele recebe a gente na casa dele todo sábado ali, um grupo de estudo incrível, que a gente troca muita ideia, é um lugar que a gente consegue falar as coisas, consegue criticar o trabalho de alguém, ouvir as críticas sobre o nosso trabalho, sabe? Porque apresentar a gente tem um olhar viciado, né? Muitas vezes a gente também tá buscando mais e colocar pra fora. A criatividade não termina, né? E o medo de fazer um comentário, de falar não gostei, não entendi. E aí tem, por exemplo, o Favela Galeria ali do Grupo Opni. Os caras fazem um trabalho incrível. Tem bastante lugar que é sólido e que acontece esse encontro. O próprio Binho tem uma movimentação muito legal com o pessoal ali do Terceiro Mundo, que faz um monte de coisa. Tem, em todo lugar tem, sabe? Por vezes a gente pensa que poderia ter uma união, de repente, maior para se organizar acerca de evento, acerca de, talvez, patrocinador. Aí talvez seria uma outra conversa, mas eu acho de colocar mais a sociedade, também, as pessoas, a par, sabe, das coisas, de do saber que tem acontecido, dos movimentos, da coisa que tá acontecendo, sabe? Porque eu acho que fica o que acontece muito entre os coletivos de teatro, por exemplo. Fica uma coisa nichada. Tipo assim, o fulano lança a peça, você vai na plateia do cara, só tem ator, só tem atriz, produtor, nananana. Cadê o público? Cadê a galera que tá na sua casa, que tá lá vendo o BBB de noite, mas que podia estar numa peça um dia, essa é a minha conversa justamente com o Decão, com o Val, com o Todd. A gente tem conversado sobre isso por conta de... É uma questão para mim mesmo, essa movimentação. Qual que é o nosso público? Quem que é que... por vezes a gente se movimenta no campo da arte, de uma exposição, alguma coisa assim, e a gente tem a necessidade de vender para conseguir fazer as coisas. O público que compra não é o mesmo público que você está apontando, né? Esse público que você está apontando é um público que compra outras coisas, talvez. Sim. Não a obra em si, pelo poder do valor e tal. E isso é uma questão para mim, de fato, atual, de investigação pessoal e de conversa com os amigos e amigas, assim, de como que a gente fica mais, eu tô tentando achar a palavra, mais autônomo, mais independente de uma intermediação. A intermediação é muito importante, mas às vezes a gente fica... Eu tenho pensado muito nisso, assim. Eu sou convidado por uma arquiteta. Eu tenho uma boa relação com algumas arquitetas muito legais, assim. E que eu já consegui conversar mais. Mas no primeiro encontro, tem uma parede para mim, ou para eu pintar, ou para eu colocar uma obra. Eu investigo um monte de coisa com luz, com esse sol que tá entrando, como que a gente podia rebater essa luz. Isso me interessa um monte. Mas eu chego no projeto, quando o projeto tá pronto, e só tem o espaço para eu pintar, né? Então, é uma investigação. Como que eu consigo criar uma conversa com essa arquiteta na hora que ela tá projetando o espaço? De repente, eu falo, sabe aquele vidro ali? Se a gente colocar um vidrinho colorido, a hora que o sol bater, reflete um azul lá para dentro. Isso, ali gera uma intervenção na obra. Ou, né? Interessante. Ou isso vira até a própria obra. Algumas... Cara, depois... Eu sempre gostei disso, mas depois que eu conheci o Gaudí em Barcelona, eu entendi que era aquele tipo de coisa que eu gostaria de fazer, sabe? Esse tipo de pensamento, assim.
A porta tem a maçaneta da porta, tem um formato para eu pegar com a mão inteira, porque a pressão que eu preciso fazer na maçaneta para abrir a porta é de tantos quilos. O puxador do armário eu só consigo pegar com os 2, porque eu preciso de menos força. Os encaixes preciso para esse tipo de atenção e de qualidade de pensamento. Refinamento, né? É um refinamento. Me interessa demais, demais. E eu fico pensando nessa aplicação, por exemplo, em eventos. Por vezes a gente faz um evento e a gente vai pintar, por exemplo, pensando aqui, conversando com alguns amigos da música, por exemplo. A gente vai fazer um grafite num show. Aí eu sou o Opni, ou o Haas, o Terceira Visão é o grafiteiro. E aí vai ter o show. Aí acontece o show e tem uma tela ali do lado pro artista pintar. Por vezes eu tenho conversado e falo, talvez o artista não deveria fazer a iluminação, pensar a dinâmica do espetáculo e não uma pintura ali necessariamente, para falar, tem uma pintura. Você sabe o que você está me falando? É assim, uma coisa até interessante. Quando a gente faz espetáculo, se o figurinista, o iluminador, o visagista, eles não conversarem, a iluminação dele muda toda a cor do figurino, que muda toda a cor da maquiagem que o visagista decidiu. Fica todo mundo marrom em cena. Então é assim, é exatamente a mesma coisa, né? É pensar a obra como uma coisa mais cênica, mais próximo do cênico. Exato. E se ele é mais próximo do cênico, ele tem intervenções de luz, cor, né? E de tudo em volta. De tudo. Né? Até a poltrona, a posição da poltrona e a forma da poltrona pode dialogar com a obra que está instalada ali. Isso. E se um arquiteto tiver aberto a isso, ele torna os projetos dele também mais exclusivos a cada dia que passa. Cada projeto. E a gente já vai debruçar a atenção para o projeto, né? Isso é uma questão para mim, no sentido de não só para os projetos, assim como a gente está conversando, mas para um evento, por exemplo. Por vezes, assim, eu tive a oportunidade de... Por exemplo, eu pintei na casa de um cara muito legal, e quando ele me chamou, era um quintal ali, um quintal dos fundos ali na Vila Madalena. E na rua de trás era mais alto, então a parede do quintal era alta, sabe? E ele ia fazer a minha pintura e depois um jardim vertical. E aí, quando a gente fechou, eu falei assim, cara, eu gosto muito, é importante pra mim a música, eu gosto de ouvir um som, tal, mas eu prefiro trazer meu baterista. Eu vi que tem um espaço ali, eu posso trazer meu baterista? Ele deu risada e falou, tal. Achou que eu tava brincando. Pode. Aí no dia seguinte eu cheguei, ele abriu a porta, e foi fechar, eu falei, não, ele tá no carro. Eu falei, ele quem? Eu fui o baterista, ele tá descendo e tal. Daí veio o Rafa Cabe com a bateria, os pratos, com tal, tudo. Montou. Aí ele montou assim a bateria de frente pra onde eu ia pintar. Aí ele sentou, a gente conversou, a gente tava conversando, a gente gosta de conversar, o Cabe é muito legal. A gente conversando e tal. E aí, ele sentado na bateria, não tocou, e eu pintando e trocando ideia. E o mano em pé. Meio que, né? E aí? Mas sem falar. Aí passou um vento forte, alguma coisa assim, e fez um barulho no prato. Fez um... Sabe assim? E aí o Cabe continuou esse barulho né? Ele deu sequência a isso, fez um movimento ali, deu uma batidinha, batucou um barulhinho e terminou com um prato também, fez um psss. E, assim, questão de segundos, sabe? E aí voltamos a conversar. Aí o cara falou, mas é isso? Aí a gente falou, é isso. A gente gosta de ficar junto e quando acontece, acontece. Quando não acontece, não acontece. Às vezes ele toca, ele não toca. Enrola, e aí vai. Aí ele olhou assim e falou, pô, então eu vou cozinhar. Ele fez um super almoço pra gente e aí foi um dia, sabe assim, um dia muito diferente do habitual, mas quase tudo igual, porque eu continuei pintando, eu acabei investigando o que ele faz ali na bateria e o mano cozinhando. E a gente cozinhou, a gente almoçou junto, terminei o trabalho, foi um trabalho bem marcante pra mim. E quando tem essa oportunidade de experimentar, é o que a gente está
é o que a gente tava conversando aqui. Como que Vou a espirrar. gente... Vai. Como que a gente expande... Ó, Ó, ele veio e vai. Tem mais água pro Bieto aí? Bota uma água pro Bieto, obrigado. que eu vou espirrar. Valeu. Eita! Saúde. Saúde, dinheiro. Pode deixar, e deixa tudo na gravação. A gente põe... Não é? Oh. Bota os pratos. Não, vou aproveitar que o Bieto vai beber uma água. Qual que é seu nome? Luiz. Hoje é o Luiz que tá intervindo, o Rafa foi passear, perdeu o lugar. Aí Obrigado, o Luiz Luiz. veio. O Pedro já foi embora ou o Pedro tá aí fora? Pedro! Aparece aqui, vem dar um oi pra minha audiência. Aproveitar Ó, o Pedro. momento, eu vou dar um recado. Gente, Grace Janoucas está com Nasci Pra Se Derci e agora ela se mudou. Tinham me chamado falando que era cultura sem rola. Não, as Agora pessoas eu não tô falaram isso. não. As pessoas não falaram isso. Isso é no seu um programa. pouco chateado. Isso é no seu... Ai, Wicked. Vai Olha, voltar. Vai eu voltar. Fale com o Dori Neto pra ele te convidar pra aquela VIP, cheio de VIP, você quer amo. lá. Eu quero. E não é lugar pra mim, é lugar pra você, que é celebridade. Ó, Nasci Pra Se Derci com Grace Janoucas vai Quero estar ver também. no Quero ver Teatro também. Frei Caneca, Eu vi a ela partir falando do próximo fim de semana. Que não é uma imitação, né? Ela... Não, é muito legal, falou é como, se sobre ela, isso. é como se ela estivesse fazendo um teste pra personagem, e aí do Ah. nada ela tipo incorpora a Dercy. Que demais. Aí ela começa a contar a história da Dercy, de uma Dercy que não é essa que a gente conhece, gente. É? Você sabia que a Dercy não gostava de sexo? Como pode, né? Não gostava. Ela fugiu do marido na noite de núpcias. Não gostava de nada dessa coisa. Ela é boa em fugir, né? Que ela também fugiu Dessa dos coisa pais. que você falou do meu podcast, É. ela não gostava. Ela ia ficar gostava. chateada aqui, Ela né? não gostava, é. Ela podia falar, mas fazer não era Ela muito. fazia toda aquela baixaria de falar e causar, e na verdade ela não fazia. Conta para as pessoas aqui no microfone quando Conta é o quê? seu podcast. Ah, e toda quinta, 9h30 da noite, ao vivo. Onde que tava com a cabeça, né? Quando eles deixaram fazer ao vivo. o Eu negócio. também não sei, ainda É, convidado ao vivo é Dani melhor, Calabresa ao na vivo. cozinha. Ao vivo Hã? é bem melhor. É, agora é bem melhor. Eu não tô podendo ser ao vivo, olha Aqui só. não é ao vivo? Não, eu Não. sou censurado e você que Você não. você que é um boca aberta Mas também é me botaram liberado. no horário da Monique Evans, né? Assim, da madrugada. Então toda quinta às 9h30 da noite. 9h30 da noite. Põe na roda. Ai, vai lá um dia. Cast. Põe na roda cast. Gente, olha como a pessoa vem toda estilosa, né? É elegante pra trabalhar. Olha como eu vim. É, bagaceiro. É que eu ia treinar aqui, mas. É, Vou lá, treinar inclusive. fica pra depois, É. né? Vai lá treinar. Ah, Tchau, Pedro. Vai Beijo. treinar. Tchau. É patrocinado pela academia? devia, né? Não, não é? Então a gente não vai falar qual é Cada vez qual mais é o fácil. arroba da academia. Ah, mas Não nem vamos fala. falar. É aquela- Não vamos falar. Olha, academias, fiquem de olho. Vocês têm que patrocinar o Pedro, tá bom? Vocês vão ver quantos 1000 seguidores vocês têm. Ó, vamos. Então, pera. Antes de a gente continuar, vamos fazer a polêmica. Hein, Rafa? Ô, Rafa, você tava passeando, o Luiz tava aí. Você perdeu eu espirrar, perdeu tudo. Momento da polêmica. Que será? Que será? Não, a gente já falou de várias polêmicas. A É. gente falou da polêmica envolvendo João Dória, que Que virou a apagou- Amazônia na 23 de virou, maio. apagou tudo. É, mas também tinha uma coisa ali que eu não gostava, que era o fato das pinturas estarem descascadas. E aí ele usou essa desculpa pra E pra- encher tudo é. de mato. Sim. Tinha muita obra que tava bonita e não precisava ter coberto. Não, é. Enfim. Mas hoje o nosso tema vai falar sobre casais. Olha só, a Olha só. fofoca. Vai. As fofocas da semana estão em volta de casais. Um desses casais envolve a saudosa Maíra Cardi e o Uau. seu Arthur Aguiar Uau. e o nosso primo rico. Primo rico. Gente, essa é a polêmica da vida. Qual que é da essa semana. polêmica? Fofoca Uau. de Fabiola Heispens e daquela que eu amo. Beijo, Sônia Abrão. Adoro, sou fã de Sônia Abrão. Grande sonho. Sônia. Ela é ótima. Eu acho que aquela mulher consegue ficar no ar horas e horas e horas sem nem dar uma pestanejada, É gente. incrível, né? Ela fala, Ela é boa ainda mesmo mete nisso. no meio um iogurteira top term e volta. E volta. E continua É, falando da mesma sim. fofoca. É. Eu queria ser. Ó, um beijo, Sônia. Então, me fala de uma coisa. Vai. Como é pra você
essa coisa de que dos artistas, que eu acho uma coisa bem desnecessária, de artistas que se expõem seus relacionamentos e depois, quando se desentendem, levam isso pra ganhar mídia. Porque, de verdade, né? Falar sobre a vida alheia é um mal do brasileiro. Porque quanto menos cultura a gente tem no povo, e aí eu vou falar uma polêmica da minha boca, ó. Quanto menos cultura temos no povo, mais o povo se interessa pela vida alheia. Tá. Os países onde a cultura tem maior propagação, o interesse pela vida alheia é menor. Tá. Salve como Nova York. As pessoas andam de qualquer jeito na rua. Alguém olha se a pessoa tá Pensa com que um não. penacho, se tá com esquelá, se tá com tanga, se tá com coisas fazendo movimento. Se os movimentos são penas, são gotas, as pessoas não estão nem Nem aí. aí. Agora vai andar do seu jeito na Paulista. Na Oscar Freire. Oscar Freire. Anda, vira um acontecimento. É Acontecimento. capaz da polícia te parar. Né? Pelo como você tá. Então, assim, olha outro buchicho. Vai. Esse é buchicho do nosso querido Léo Dias, que tá sempre por aqui, né? Tá. A fofoca vem o nome de quem? Léo Léo Dias. Ciúme e exposição. Bastidores da dona Nadine, mãe do Neymar, com o tal do Thiago Ramos. Quem é Thiago Ramos ninguém sabe, mas a mãe do Neymar é Nadine e todo mundo O sabe. Thiago é o Thiago que tava na Fazenda? Ah, é esse daí. É esse? Olha, você tá por dentro. Ele tava na Fazenda, não tava? Tava É? na Fazenda. Tava na Fazenda. E aí eu não entendo essas coisas. Pra que expor a vida íntima? Você vê artistas excepcionais, por exemplo, que tiveram suas vidas íntimas preservadas Sim. sempre, Sempre. né? E não precisaram nunca que a vida delas íntima fosse expostas para que elas ganhassem mídia e isso sobressaísse, inclusive, da sua arte, Sim. né? A polêmica falar mais alto da própria arte, sabe? Você se sente em algum momento com relação às suas mídias sociais? Você já teve alguma orientação de empresa de marketing, as coisas, de você ter que se expor, de falar assim, você devia se expor mais, ou não sei o que lá. O que você acha? Eu acho. Eu vou por onde você tá dizendo, assim. Eu acho um tanto preocupante, pra mim, particularmente, expor. O desnecessário. As pessoas o desnecessário. saberem tudo, saberem onde eu tô, assim, no imediato, sabe? Eu tô aqui agora e daqui a pouco eu tô ali. Isso é uma coisa que me chama a atenção de um cuidado mesmo acerca de segurança. E penso que um artista ou uma artista que se utiliza... Eu entendo que, de repente, a vida em comum, a vida, né, junto, assim, traga algumas questões relevantes pro momento, pras conversas atuais, como se relacionar, que tipo de relacionamento. Isso eu acho interessante quando eu vejo alguém que se relaciona de uma forma nova, que me traz um novo ponto de observação sobre alguma coisa que eu não tinha percebido ou não sabia que era possível. Eu acho interessante. Mas me parece que se a vida particular é o foco da importância, é porque a investigação artística, a investigação particular, assim, não é muito importante, né? Eu fico pensando isso acerca de jogadores de futebol ou atletas, assim, quando uma opinião política ou um posicionamento ganha uma importância que eu fico pensando, cara, mas é um jogador de futebol, E a eu pessoa entendo, também mas tá livre de... ele tem uma opinião política de alguém que joga bola. Não, saca? e o que Assim, eu acho, no caso dessa em específico, que é a dona Nadine, que ela é a mãe do Neymar, eu acho uma coisa mais agravante é que é uma fofoca de uma pessoa que nem pública é. Nem pública é. Aí você tem a pergunta, será que essas duas pessoas, elas querem se tornar públicas e por isso protagonizam situações assim? Né? E aí agressão e não sei o que lá. Então, assim, tudo bem, existe o mundo da fama, das fofocas e tal, que envolvem os famosos, né? E aí a pessoa é a parente do fulano, do Beltrano, que está separando...
Né? Eu acho que falta E, também... e nesses tempos tiveram vários, né, casos assim de Sim, casais né? e que... E a internet, ela virou uma ferramenta poderosa, né? Para que as pessoas pudessem se promover, Sim, né? Você põe essa notícia e ainda você põe um link patrocinado, exato. para que atinja blum, E milhares de pessoas que saibam, ai, quem é Dona Nadine? Agora eu vou saber sim, quem é, Sim. sabe? É uma coisa estranha. Voltando ao que interessa, Hum. que isso é uma crítica, esse momento é uma crítica, na Aham, verdade, aham, né? aham. Ele acontece pra gente rir um pouco e trazer polêmica e tudo mais, mas é uma crítica ao que realmente nós estamos debatendo, Exato, Né? é muito É pra trazer relevante de fato, né? Gente. Perceber né? o que de fato é o que compõe nossas rodas de conversa, né? Exato. Eu queria que você falasse do leilão, Uhum. falasse um pouco do projeto, antes da gente terminar, porque a gente já tá nos minutos finais, né, Rafa? Você vê como passa rápido. Foi rápido. É, Você assim, fala voa, bem, né? decola. É. Eu sou um tagarela, na verdade. Mas qual parte? Me fala, o que te O que é interessa? o projeto Do leilão com causa. do leilão com causa e como funciona para as pessoas? Explica para as pessoas como funciona, pra gente dar o arroba e a galera pesquisar. Durante a pandemia, eu tava fazendo bastante trabalho ainda. E aí eu me atentei a algumas questões de pessoas próximas a mim, de fato, e que não estavam tendo essa possibilidade de trabalhar. E aí eu fiquei pensando numa investigação assim comigo mesmo, o que a gente pode fazer sem grandes mudanças, assim. Tem coisas que a gente consegue fazer, que a gente tem que se dedicar de Sim. vários movimentos. Tem juntar vários coisa. desdobramentos, né? Exato. E tem coisas que são mais Que imediatas. eu consigo fazer É. mesmo. E uma coisa que eu conseguia fazer era continuar desenhando. E aí eu pensei, vou fazer um leilão aqui. Eu já tinha brincado no Facebook. Quando eu entendi o Facebook, por exemplo, essa plataforma, tipo Orkut antes, mas o Facebook em específico, que eu ponho uma foto e as pessoas comentam, eu imediatamente pensei, cara, isso aqui dá pra fazer um leilão perfeito, né? Porque eu ponho a foto e as pessoas vão dando lance. Tipo, Sim. já tá pronto. E aí eu brinquei isso no Facebook, deu super certo, mas fiz poucas vezes. E aí na pandemia eu percebendo, eu queria me movimentar pra conseguir criar alguma movimentação e incentivar que as pessoas também possam fazer uma movimentação por elas, o que elas puderem fazer. E aí pensei nessa ideia do leilão com causa. E aí escolhi uma causa que fosse próxima a mim de fato. E aí todo o dinheiro ser revertido 100% para aquela causa naquele momento ali. Então, durante a pandemia a gente conseguiu fazer algumas causas bem legais e movimentamos um valor interessante. Agora, na minha exposição, eu consegui pôr em prática, isso era uma vontade antiga. Eu queria, na minha primeira exposição, lá na 7ª, eu queria já ter feito os quadros com valor a partir do 0 e as pessoas irem dando os preços até o final, surreal, até assim. chegar ao preço. Que eu sempre fiquei pensando numa questão de... Uma coisa é o que a gente fala que vale, outra coisa é o que as coisas valem Pela ordem natural delas, em acontecimento de Sim. fato. Então eu entendo que tem um receio, a gente acaba criando um receio, porque vai que não chega, vai que fica num preço e tal. Não, e Ou era quem muito pode louco, porque pagar, assim, podia acontecer um quadro lá e a pessoa pensou, vou ter um quadro do Bieto, eu posso dar R$1. E se ninguém der nada, eu dei R$1. Exato. Então foi um movimento... Fê, essa foi a outra parte, assim, que aí... Mas eu fui percebendo que ao longo da vida, quanto mais eu for me dedicando, eu fiquei pensando, eu vou criando espaço, vou criando uma história ali, de repente meu quadro vai valendo um valor que eu vou me distanciando de alguns profissionais, por exemplo. Então, sei lá, uma professora de geografia de colegial que dá aula de manhã, de tarde e de noite, quanto que ela tem para investir em uma obra de arte para casa dela, de fato? Isso sempre foi uma questão que passava pela minha cabeça, sabe? Porque por mais que... É quase que o que às vezes eu penso sobre democratizar acessos, né? Porque por mais que eu goste, vai ter uma demanda de procura, alguém tá procurando aquilo e tem, igual aconteceu, você me contou, não consegui comprar, alguém deu um... E aí eu fico pensando,
Uau, Alguém sempre me atravessava, muito gente, legal. nesse leilão. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu penso, Deu um susto e no você? E você, né? Eu fico pensando, e você ter um quadro meu? Isso era uma questão. Então, Aham. isso sempre ficou na minha cabeça. No final da história, eu fiquei pensando na exposição que eu tinha feito ali na Alma da Rua agora, na estética, que eu queria proporcionar percepções diferentes sobre a mesma coisa. Então, você via pintura na luz branca. Aí eu te propus, pedi pro Rui, da Nomad Orquestra, fez uma trilha, um som, uma experiência sonora para você ver a pintura com o som. Então eu penso ali, você já tinha uma outra experiência sobre a mesma história. E aí depois uma troca de cor das luzes. Apaga a luz branca e começa uma troca de cor que vai dar um outro movimento. Eu queria fazer questão com cheiro também e sabor. E ali com o César ali do Currutela a gente ia fazer uma história. E aí eu pensei que o cheiro poderia né, não tá afinado com o sabor, então o cheiro eu deixei para uma próxima vez. Então, eu fiquei pensando em como que eu conseguia fazer você mudar a sua sensação perante Criar aquilo. experiências sensoriais Exato. junto com a visual, né? O final da amarração que eu fiquei pensando era, por muitas vezes a gente entra em lugar, eu pelo menos, em lugares que eu não tenho acesso, que eu não tenho poder financeiro para adquirir e tal, eu entro e não me sinto alguém que pode aquilo. Eu só, ou eu nem entro, sei lá, nem vou nessa loja, nem não sei o quê. E já ouvi muitos relatos disso acerca de galeria de arte, de espaço de arte. Nossa, tem até de espaços como museus, de visitar. Que a pessoa não sente entra. que não, como se o lugar não fosse Não pra fosse ela. pra ela. Então, eu pensei que se os quadros estivessem do zero, você podendo dar R$1 para comprar, eu também talvez conseguiria mudar essa sua percepção. Também essa percepção de não posso e posso, sabe? Enfim, e pensando que eu podia também tentar mudar essa sensação. Além das físicas e que eu consigo perceber pelo órgãos sensitivos, assim. Mas essa que teria uma questão mais filosófica ou psicológica. Muito legal. O leilão, qual é o @do leilão? Leilão com causa. Tem algumas obras no momento? Não, vai ter uma nova tiragem? Vamos, eu penso num futuro próximo conseguir ter sempre, assim, algum... Tá, mas é legal a gente ficar diário, atento. Sim. Né? Então, @leilão com causa. E o @do Bieto? Bieto. O mais fácil de todos do Instagram. Bieto. Sim. Galera, a entrevista foi maravilhosa. É muita coisa pra falar. O Bieto valeu, assim como eu, língua muito solta. Obrigado. Tava super nervoso, chegou aqui e arrasou. Arrasou muito, cortou o cabelo, fez todo um estilo pra chegar aqui e arrasar muito. Obrigado você, demais querido. por ter Valeu vindo. Mesmo. Eu me sinto honrado até com a sua presença, porque admiro muito a sua arte. É muito massa, muito legal. E galera, estamos encerrando aqui. Um beijo pra vocês. Siga-nos no Instagram, @Cultura Sem Rolo. E segunda-feira, 20 horas, nos encontramos de novo. Beijos. Tchau.